O que você faria se soubesse do perigo eminente que seu servo de família trará para todos? Afinal, é a mestra do vilão da obra em que você reencarnou. Vocês lembram que finalmente a Val conseguiu ter um pouco de paz com o príncipe, permitindo que ela viva com o Callum? Bem, o Duque vai contar sobre como ele e Leon viram a fúria assassina do imperador de perto. O atual governante nasceu como o mais novo da sucessão do trono, logo não tinha direito a ele. E embora tudo parecesse tranquilo por fora, ele era ambicioso. A mãe de Callum, que era a dona da casa do Duque na época, disse exatamente isso depois que o conheceu. Um Emogi gigante nasceu na família imperial. Emogi é tipo um dragão que parece uma serpente, é um jogo de palavras. Ela estava querendo dizer que ele se converteria num dragão, fazendo de tudo para ir para o céu, e foi exatamente isso que ele fez. Tentou voar. O primeiro príncipe incriminou o herdeiro, se livrando dele na sucessão. Rapidamente, com algumas palavras, ele dividiu a corte e causou um motim que gerou muitas perdas. O estranho é que tinha muita gente falecendo em diversos lugares e falando coisas absurdas, tudo sem nenhum motivo. O imperador irmão dele estava confuso sem saber o que fazer quanto àquilo, e a família real, no geral, estava furiosa. Isso soa como um desastre para Valeta, já que o imperador precisa saber governar. Nesse estado de calamidade, sendo o novo e calmo príncipe de 12 anos, todos os nobres confiaram nele para cuidar de seu povo, abraçados à sua tranquilidade. Era um verdadeiro santo do pau oco. Agora dá pra saber que essa santa benevolência e serenidade que o homem demonstra não é compaixão de verdade, e sim uma máscara que o fez ser coroado. É como Reinhard se escondendo. Aquela é a expressão de uma mente que sabe usar seu oponente como um peão. São poucos aqueles que conseguem ver a verdadeira essência dos outros. Na época, o príncipe mais novo mandou o alquimista para investigar os falecimentos e tudo se acalmou. Todos comemoraram que a maldição tinha terminado. Valeta está bem apreensiva. Se toda essa trama é verdade, ela deveria ter tido muito mais cuidado com suas palavras na corte. O Duque comenta sobre os Gillian e suas poções famosas. Apesar de tudo, faz pouco tempo que ele o conhece. Já Valeta, ele conhece há muito tempo, como vimos mesmo nos flashbacks. Porém, a dama fica séria e comenta que aquilo é um valor sem precedentes. Se ele não quer que suspeitem do Duque, precisa pedir um preço por ela. Ela consegue ver as boas intenções do homem, mas ao mesmo tempo ela já experimentou esse tipo de relação. Val e Reinhard estavam vivendo assim. Ela não se agrada com ele, mas simplesmente não pode afastá-lo, nem mesmo se quiser, já que ele se assemelha muito com ela. A trama daquela história está mais distorcida do que pensava. Será que ela pode consertar tudo antes de partir? Toda vez que ela tenta viver uma vida normal na novela, Val acaba se afundando mais na própria solidão e afastando todos ao seu redor. É como se o Duque estivesse vendo a garota à sua frente como criança novamente. Ela queria ter conhecido um adulto gentil como ele antes. Enquanto a carruagem dos dois está andando, o nosso maravilhoso mago está no telhado próximo. Se esqueceram? Quando a Val menciona o nome dele, é o mesmo que ter o invocado. É inevitável, né? Tava com saudades dele também. O Duque sai da carruagem e se vira para ajudar sua protegida. Quanto mais ela pensa sobre a realeza, mais se cansa. Precisa dormir bastante hoje. E não é que o Reinhard chega que nem uma assombração atrás dela. Ele rela em seu pescoço e a marca dela se ilumina. Instantaneamente a mulher dorme, caindo nos braços do mago. Callum chama por ela, mas o Reinhard o silencia. Para ele, encontrar a Val tão exausto assim deve ter sido um dia cansativo. A mestra não é mais honesta com ele, mas ainda o encanta a ver dormindo. No final das contas, os escravos sempre vão existir para deixar seus mestres confortáveis, né? Enquanto entram na mansão do Duque, ele questiona o que aconteceu com a senhorita. O mago fala que não gosta que a chamem assim e que sua mestra está apenas descansando. Nesse momento, ele cria estruturas mágicas de gelo sobre os criados e Callum, querendo saber o que fez a mulher ficar tão exausta assim. O Duque fala que não tem por que duvidar de sua palavra, já que tudo que está fazendo por Val é um favor. É óbvio que como o Rain é parecido com a Valeta, ele não entende esse tipo de gentileza, e os dois não se demoram demais nesse assunto. Agora o mago sabe que o imperador não está deixando sua mestra em paz. Ele não vai desistir de destruir ele tão fácil. Para uma pessoa que se apega ao ouro, a torre parece estar atrapalhando muito seus planos.
O Duque sente imediatamente um cheiro de sangue no ar e questiona onde ele esteve esse tempo todo. Em um campo de batalha? Não existe batalha no Império atualmente. Aparentemente, a resposta para aquela pergunta será respondida em breve. Tá, se ele tiver falecido o Imperador, ganha um ponto comigo. Continuando, o Rain diz que o Duque não pode fazer os dois viverem uma vida quadrada como a dele. Ele não vai arruinar nada entre os dois. E se não consegue lidar com isso, melhor esquecê-los. Um Duque abandonado por todos os nobres. Só sobrou um mago da torre para se apoiar. Este é o cenário que ele tanto aguardava. Callum afasta sua mão de seu rosto e pergunta se alguma vez ele quis ver a Val realmente feliz. Ela estando machucada dessa maneira, ele cogitou como seria se sentir abandonado? Olhando para Damo, nosso querido Rain loucamente fica courado. Ele fala que se tivesse quebrado e machucado, ou se sua mestra está assim, tudo isso ainda faz ele gostar dela. É por isso que o futuro dela é estar em suas mãos e o dele é estar nas delas. Na torre, um homem idoso mago, provavelmente o possível antigo mestre do lugar, chamado Baltir Balnoxis, pergunta por quanto tempo ele pretende continuar com esse comportamento, se referindo ao Rain. A menos que nasça alguém mais poderoso que ele, tudo continuará igual no futuro para Reinhard. Ele aponta para o homem que comenta triste que aquilo é lamentável. Ele esteve esperando por tanto tempo e o jovem é petulante assim. Rain, com um estalar de dedos, faz inúmeros raios irem na direção do mago. Ele já tá sem paciência de ser misericordioso. Por incrível que pareça, o velho consegue bater o cajado no chão e criar uma cúpula de defesa. Em suas palavras, o jovem precisa conhecer o verdadeiro sofrimento e entender que nem tudo é sobre poder. Uma explosão desastrosa e potente iluminou o topo da torre, e desde então, Baltir desapareceu da Torre dos Magos. Ele que era o verdadeiro mestre da torre. Depois da liderança de Rain, coisas estranhas começaram a acontecer. De repente, uma pessoa em um lugar aleatório se tornou seca como uma múmia, perdeu parte do seu corpo e por fim pereceu. As pessoas chamavam essa doença de maldição de Deus, e como resultado, chamavam o cadáver de Lezir. Depois começou a se espalhar todo tipo de comentário sobre a doença pelo Império. O corpo das vítimas ficava com um odor podre. Ao mesmo tempo, assassinatos varriam o Império. As pessoas apontavam para uma única pessoa como a causadora de toda essa bagunça. Pouco tempo depois, começaram a desembainhar sua espada contra ela. Agora, Avon acorda confusa em sua cama sem entender como foi parar ali depois da carruagem, até se recordar de Reinhard. Esse menino ainda vai fazer ela ficar doida. Por sorte, ela se lembra da maldição de Deus da novela e o que exatamente ela é. Houve um incidente similar quando o imperador atual era príncipe e o Duque Delpine suspeita que o culpado foi o imperador dessa época. Mas como uma criança de 12 anos poderia fazer uma enfermidade que transforma os outros em múmias começar? Ele devia ter alguém ao seu lado que ninguém conhecia. Duas pessoas suspeitas se sobressaem em sua mente: o antigo mestre da Torre Baltir e Gillian, o atual mestre dos alquimistas. O que aconteceria se um desses novamente se juntasse ao imperador e espalhasse a maldição de Deus para incriminar alguém? Ninguém se meteria em seu caminho e mesmo se a Valeta não levar em conta a história que conhece no livro, o imperador continua sendo uma pedra no seu sapato. Ela está sendo perseguida pelo enredo da novela. Um pouco mais tarde na história, o Conde Delight foi assassinado. Tyrion, com um método diferente, aprendeu a manejar a espada. O falecimento dela foi adiado, mas ainda é uma incerteza. Ela precisa fazer algo e está determinada. Já mudou seu destino uma vez, ela pode fazer de novo. Primeiro de tudo, a alquimia pode mudar o corpo de uma pessoa. Ela para pensar e tenta se lembrar do final. Tudo que vem em sua mente é o silêncio subindo na torre com a imagem de Reinhard nela. Na novela, ele desaparece de maneira misteriosa. Como será que vai acontecer na vida que está tendo? Ela se sente estranha quando pensa nisso, apesar de que será algo bom para ela se ver livre do psicopata. A verdade é que eles ficaram muito tempo juntos e ela não sabe o que pensar. É a primeira vez que eu vejo a Val corando pensando nele. No dia seguinte, para surpresa dela, os seus mais novos pais adotivos lhe dão um inusitado presente. Olha que coisinha mais linda e fofa, um leãozinho, que na cabeça da Val já é um indicativo de que coisas ruins vêm por aí. Vamos ver como foi esse encontro? A Valeta dormiu bem, apesar de tudo, porém se arrepende de suas palavras um tanto quanto maldosas na frente do Duque.
Porém, ele é a pessoa mais prestativa nessa situação. De certa forma foi um elogio, né? Quando toca o corrimão da escada, ela sente ele congelado. Assim que olha para baixo, se depara com Callum. Mas ele não está com uma expressão nada saudável no rosto, enquanto diz bom dia, senhorita. Ela o cumprimenta claramente preocupada e pergunta se ele não conseguiu dormir. O Callum fala que teve uma conversa longa com um cliente que veio tarde da noite, vulgo o próprio mago da torre, né? Ele comenta que tem algo que ainda não perguntou à garota, e a chama para conversar e tomar café com o Duque Leon. Ela aceita sua mão, e eu posso dizer que com certeza esse é o começo de uma pequena confiança. Quando chegam à mesa ao ar livre, ambos saúdam um homem, que diz que não esperou muito, e fala até olá encarando a Val. A menina pensava que o convidado que tirou o sono de Callum era ele. O Duque começa a falar sobre o motivo da Val querer abrir uma loja. Ele gostaria de ouvir a explicação. E sem nem piscar, a dama detalha que quer que seu comércio se torne algo útil para os cidadãos e para que ela possa se proteger da família imperial através dessa confiança. Diante da confusão do Duque, ela diz que a alquimia é uma ferramenta bastante útil. Basta que ela providencie o que as pessoas comuns necessitam, que eles vão se entregar a ela e sua poção, certo? Não é uma troca justa? Pela cara do Callum, ela disse a maior disparidade do mundo. Ele diz que queria que ela alcançasse seu objetivo sem comoção, mas o que ela planeja fazer se alguém acabar falecendo enquanto a ajuda? Val não tinha pensado nisso e o Leão manda ela começar a raciocinar. A menina fala que estão usando um ao outro por sua própria ganância. Quando o segundo Duque pergunta de sua família, a dama pensa em dizer que isso não importa. Quem ela tinha era um monstro que já se foi. Mas ela apenas menciona que é algo que pode evitar. O Leão fala que agora entendeu porque seu amigo ficou a noite toda batendo a cabeça pensando naquilo. Se direcionando a Val, ele questiona se ela não tem nada precioso. A dama fala que todos já se foram. Todos que não eram aprovados pelo seu pai eram retirados dela, em sua frente. Ela pensou que era inútil aquela compaixão que sentia diante do poder, mas ela entende o que eles queriam que ela respondesse. Quando alguém se vai, a família deles vai se sentir triste, e por isso você se esforça ao máximo para não falecer e não deixar ninguém infeliz. O Leão fala que é mais ou menos assim mesmo, e o Callum já entendeu que ela não vai mudar seu plano. Ela concorda, é necessário executá-lo para sua segurança. O Leão levanta nesse momento com um olhar ameaçador e diz estar feliz por ter trazido aquilo. Que diabos é esse bicho embaixo do pano? Pula dali uma criaturinha minúscula, mas ágil, que se aloja no colo da senhorita. Até mesmo Callum se assustou. Aquele monstro não sai de cima dela. É um animal que foi encontrado num dos barcos que ele administra. Não é qualquer leãozinho, tigre ou gatinho. É um animal em extinção. Se está correndo esse perigo, a Val acha que deveriam mandá-lo para um lugar seguro, onde pode ser bem tratado, certo? Leon fala que na verdade aquilo é um presente para Val, chocando tanto a dama como o Callum. Eu tô dizendo que esses Duque é tudo carente de filha? Ela tenta devolver o bichinho pro colo dele, o negando, mas o Leão passa sua mão novamente em sua cabeça e diz que já está tudo bem. Ela não precisa mais vê-lo como uma ameaça, porque o Conde Nelaide não está mais ali. E foi assim que a Val ficou com essa coisa fofa, criaturinha linda, maravilhosa, que agora está em seu braço, enquanto ela está deitada na cama. É tão bonitinho que até a Valeta sem expressões nenhuma se derrete. Ela se pergunta se merece cuidar dele. É uma criatura grande o bastante para dar afeto. Se ela lhe der carinho, vai crescer muito. Um animal daquela espécie deveria ser mais vigilante e ágil, mas no final ele acabou sendo trazido para a capital por um barco. Parece até ela desembocando no meio da confusão que é essa novel. Durante o tempo em que esteve na mansão, ela colaborou bem com o Delfine e o Leon, porém tinha condições. Ela pede para o seu benfeitor descobrir informações das pragas na região. Aparentemente, a regra era sempre pedir por favor quando quisesse algo e mencionar o nome do Duque antes de pedir também. Engraçado que sempre que ela faz certinho, o Duque do Creon acaricia seu cabelo como se fosse um tipo de recompensa. Ela não entende o motivo, mas sempre recebe as informações que solicitou. O nome da doença que acometeu o reino antes do primeiro imperador assumir se chamava Lezir. O Duque vai investigar quanto tempo Gillian esteve ao lado do imperador, mas para isso será necessário ser paciente. Ela pega seus materiais da sala e sai, sentindo que está ficando cada vez mais próxima dos homens. Quem pode ter certeza do que aquela luta silenciosa com o governante da família imperial vai se tornar?
Bom, o que vai se tornar eu não sei, mas eu estou muito curiosa para saber a reação do Reinhard conhecendo a nova criaturinha peluda dela. Saberemos em breve mais sobre isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. Obrigada aos membros do canal, considere se tornar um também e sayonara!